Agora, a gente, além de fazer essa continha, né, que é o programa 7B, para a gente ter esse mapa, então a gente pode fazer esse mapa e comparar com o observado. A gente pode tirar algumas informações. Eu entrei com esses dados aqui para vocês já, tá? Eu já disse qual era a velocidade e qual era a direção do movimento. Mas a gente pode encontrar esses valores. Se a gente tiver os dados originários, o mapa, né, com a oscilação, a gente consegue encontrar esses valores. Para isso, nós vamos dar uma simplificada um pouquinho nessa equação aqui, porque ela está meio complicada, com muitos termos. E o que acontece é que esse beta é um valor pequenininho, então eu posso fazer uma expansão desse termo aqui para simplificar essa equação e simplificar as contas que a gente vai fazer. É a nota 7b, uma expansão para beta bem pequenininho. Então a gente sabe que o beta, né, é desse tamanho aqui, é uma ordem de 10 a menos 3, né? Ou seja, 371 sobre 300 mil vai dar 1 milésimo mais ou menos, tá? Então é muito menor que 1. Muito menor que 1. Assim, então, a gente pode expandir essa equação para betas pequenos. Eu vou usar a expansão binomial, que é essa expressãozinha aqui, né? A expansão binomial de uma raiz desse jeito é isso daqui. No lugar do x eu vou botar um beta quadrado depois, tá? Não se preocupe, não está faltando um quadrado. É que eu posso, né? Se beta é pequeno, muito menor que 1, 10 a menos 3, beta ao quadrado é ainda mais pequeno. É 10 a menos 6, né? 10 menos 3 ao quadrado. Então eu vou, no lugar de x, usar beta quadrado depois. E sobre essa expansão aqui, que é o denominador, né? O cosseno, lembra que é sempre uma função entre menos 1 e 1. Então é uma função que habitualmente é menor que 1. Então favorece para esse termo todo aqui, que vai ser o x, beta cosseno de θ, sem ainda menor que 1, né? Se o beta gera 10 a menos 3, o beta vezes o cosseno de θ vai ser bem menor ainda que 10 a menos 3, habitualmente. Eu faço essa expansão. Então eu vou fazer o seguinte, no lugar desse termo, eu vou jogar isso daqui. No lugar do denominador, né, 1 sobre o denominador, essa aqui, eu vou jogar essa outra expansão. E eu vou multiplicar esses caras. Quando eu multiplicar, vai ter beta para todo lado nessa história aqui. Você pode fazer isso aí, ó. Vai ter 1 vezes 1, 1 vezes beta cosseno de θ, 1 vezes beta quadrado cosseno quadrado. Vai ter menos beta quadrado vezes 1, menos beta quadrado sobre 2 vezes esse. Vai ser multiplicação cruzada. Vai surgir beta para todo lado. Como o beta é um número pequeno, 10 a menos 3, beta ao quadrado já vai ser 10 a menos 6. Beta ao cubo vai ser 10 a menos 9, 1 bilionésimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar tudo que for, tudo que é termo que tiver beta ao cubo ou potências mais altas, eu vou ignorar completamente porque vai ser muito pequenininho. Eu poderia cortar o beta quadrado, tá? Mas eu vou deixar o beta quadrado também, porque ele não vai atrapalhar tanto as minhas contas. Só por isso, só porque ele não vai me atrapalhar muito, senão eu cortava também. Então descarto todo mundo que seja beta ao cubo, na verdade nem tem beta... tem beta ao cubo aqui sim. Eu esqueci de botar beta ao cubo. Olha, vai ter beta quadrado vezes esse cara, vai ter termos de beta ao cubo. Então tudo que for potência mais alta. Sobra só isso daqui, olha. Termos sem beta, com beta e com beta ao quadrado são esses caras, pode manipular. Aí tem dois termos com beta ao quadrado. Eu vou agrupar eles num termo só, porque se eu isolar o beta ao quadrado, vai ficar cosseno ao quadrado de θ menos meio. E usando essa expressão aqui, para o cosseno ao quadrado, eu consigo jogar tudo num termo só de cosseno de 2θ, tá? Pode manipular isso aqui. E eu vou ficar então com essa expansão. Essa expansão é uma aproximação de segunda ordem para aquela expressão lá. É uma aproximação válida até beta ao quadrado. É uma aproximação super boa. Super boa porque a gente tem, tá? Porque o beta é muito pequeno. Agora que a gente tem essa expansão para betas pequenos, tem uma expressão mais simplificada, a gente vai poder fazer uma conta muito importante para a gente, que é, ao invés de eu ter esse valor dado de entrada, eu tentar encontrar esse valor a partir da medida. Então a pergunta que eu quero responder é a seguinte: eu tenho um mapa, eu medi temperaturas em várias regiões, né, em todo o céu. Essas temperaturas eu sei que tem um efeito Doppler sobre elas. Então o céu apareceu para mim, né, desse jeito aqui, efeito Doppler. A minha pergunta é o seguinte: veja só, você não tem esse número, 2.728, você não tem esse número aqui.
Na verdade, o que você tem é esse número mais esse valor aqui e menos esse valor. Só que ainda assim não é uma expressão simples, porque aqui você soma, aqui você subtrai nesse ponto. Mas nos pontos intermediários segue aquela expressão complicada que a gente encontrou e a gente acabou simplificando ela um pouquinho. Mas a pergunta é o seguinte: se eu somar todos esses caras e dividir pelo número deles, eu vou obter esse valor médio ou vou ter um outro valor? Não é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Deixa eu abrir um programa aqui para explicar para vocês como que isso funciona. Olha só, é meio grosseiro, mas enfim, vai dar para a gente entender bem, espero. O nosso problema é o seguinte, olha só, tenho dois eixos aqui. Aqui nesse eixo eu tenho o número n de medições. Aqui nesse eixo eu tenho uma variável que eu vou chamar de v, que eu quero medir. Tá? Então pode ser a temperatura, por exemplo, essa variável V. Eu não chamei de temperatura ainda, mas poderia ser uma temperatura, tá? E o meu problema matemático de medição é o seguinte: eu medi, por exemplo, 50 pixels lá no céu com um certo valor de V, outros 50 pixels com outro valor de V e assim por diante, tá? Então, se eu fizesse esse tipo de medição, ela é linear. E aí eu posso dizer o seguinte: se eu calcular a média dos pixels, como é que é a média dos pixels? Pegar o número de ponto vezes a temperatura aqui. Se eu pegar uma média deles, eu vou saber mais ou menos qual é o valor médio do V, tá? Que aqui a gente vai usar um conchete V para representar valor médio. Eu vou saber o valor médio do V se eu calcular a média desses valores aqui, tá? Então se eu pegar todos eles, somar e dividir ali pelo número deles, que é isso daqui, tá? Eu vou ter uma média do valor de V. Mas isso não necessariamente é verdade quando eu tenho uma função que não é uma reta, como é o caso ali do efeito Doppler. Quando eu tenho uma função, por exemplo, digamos que tivesse uma cara exponencial. Essa função que tivesse uma cara exponencial, ou seja, há muitos pontos com valor alto e poucos pontos com valores baixos, se eu simplesmente calcular a média, vai dar um valor médio aqui em cima, que vai me ser representativo não do valor médio típico do intervalo de V, mas do valor dos Vs mais altos do meu problema, tá? Então a minha pergunta matemática, estatística, digamos assim, é a seguinte: eu tenho um mapa. Eu não tenho o valor médio da temperatura, mas eu preciso do valor médio, porque o que eu tenho é uma medição que está contando já com deslocamento. Eu quero poder descontar esse deslocamento para obter a temperatura. Será que se eu simplesmente somar todo mundo e dividir pelo número, vai me dar um valor médio verdadeiro ou vai me dar uma informação enviesada como essa daqui? Eu preciso corrigir. A resposta é essa nota aqui, olha, 7C, medida da temperatura da CMB. A gente pode simplesmente calcular a média. Vamos abrir a nota 7C para você entender. Então, para calcular a média da temperatura, para encontrar a temperatura média, a gente vai somar, como eu disse, os valores de temperatura de todos os pixels por todo o mapa. A gente vai fazer essa soma com essa integral. Calma, é uma integral dupla, meio feia aqui, né? Não se assuste, vamos abrir essa integral e tentar entender. Então, o que está sendo dito aqui, olha? Isso aqui é uma definição de média, tá? A média, pensa numa média simples. Eu tenho 30 alunos na minha sala, e eu quero fazer a média da nota desses alunos. Como é que eu faço a média da nota dos alunos? Soma a nota de todo mundo e divide por 30, que é o número de alunos. Fácil, né? Então, somou a nota de todo mundo e dividiu por 30. Veja que você tem um numerador e um denominador. Somou a nota de todo mundo, numerador. Dividiu por 30, denominador. O que é somar a nota de todo mundo? É pegar o valor da nota de cada um e ir somando. É o que você vê nesse numerador, uma integral somando o valor da temperatura a cada pixel. Por que é uma integral dupla? Porque é um mapa do céu. Eu preciso varrer, né, duas dimensões, ângulo azimutal e ângulo longitudinal aqui, né, o φ e o azimuth, o θ, tá? Então por isso que é uma integral dupla. Eu vou pegando a temperatura de todo o céu. É a nota de todo mundo. Multiplicando por quê? Por um peso.
Aqui, daí você pode pensar o seguinte, eu quero calcular a média da nota dos meus alunos na sala. Eu posso fazer essa conta de duas formas, tá? Eu posso fazer essa conta somando a nota de todo mundo, simplesmente dividindo por 30, ou eu agrupando as notas. Digamos que eu só pudesse ter 3 notas na avaliação. Nota, digamos, nota 1, 2 e 3. Então eu poderia somar tudo e dividir pelo número de alunos, ou eu poderia fazer assim, pega todos os alunos que têm nota 1, são 10 alunos, todos os alunos que têm nota 2, digamos 15 alunos, e todos os alunos que têm nota 3, 5 alunos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a nota 1 pelo número de alunos. E eu vou multiplicar a nota 2 pelo número de alunos que tiraram nota 2. E o número nota 3 pelo número de alunos que tiraram nota 3. É uma média ponderada. Isso daqui é uma média ponderada não pelo número de alunos que tiraram aquela nota, mas pela área que essa temperatura vai representar no céu, área, né, nesse meu mapa, tá? Então eu preciso ponderar pela área aqui, porque é uma distribuição espacial. E aí, no denominador, ao invés de eu ter simplesmente o número, a área, digamos assim, a nota total, né? Eu vou somando quantos tem em cada uma delas, que é o que eu tenho aqui. No final, essa expressão aqui, olha, você pode jogar para calcular essa expressão no Wolfram Alpha, ou outros sites que calculam integral na internet, ela é a área do céu que eu estou amostrando. Como eu estou amostrando o céu inteiro, de 0 a 2π no φ e de 0 a π, essa expressão vai dar 4π, que é o tamanho, a área, né, angular do céu, 4π radianos. Mas eu podia calcular a temperatura média não com o mapa inteiro do céu, eu podia calcular só numa região. E aí não ia ser a área de todo o céu, tá? Mas aqui é a área de todo o céu. Então eu pego todos os pixels, vejo as temperaturas, multiplico pela área e divido pela área total. Simplificando essa equação, porque a temperatura não depende de φ. Então a integral não varia com o φ, depende só do ângulo. Lembra? Eu tenho o ângulo de movimento e eu só preciso saber desse ângulo aqui. Eu não preciso saber se esse pixel está aqui ou se está ali. Não depende de φ, ele depende só da abertura do movimento, só do θ. Então essa integral se simplifica. O φ cai fora, fica desse jeito, uma integral só de θ, tá? Essa daqui eu resolvo, como eu disse analiticamente, dá 4π. Todo denominador dá 4π. O 2π é desse 0 a 2π de φ aqui, tá? E fica só esse termo aqui. Aqui é que a gente vai usar a nossa aproximação, que a nossa aproximação vai ser útil. Porque se eu tentasse botar o termo inteiro do θ, eu não ia resolver isso daqui na mão. Mas botando a minha expansão até segunda ordem, eu resolvo bem fácil isso daqui na mão. Então eu vou pegar aquela expressão que a gente tinha encontrado antes aqui, e vou jogar aqui nessa integral. Quando eu jogar nessa integral, eu vou abrir, resolvo, babá, e chego nessa expressão aqui. Essa expressão é muito importante, olha só o que ela está dizendo. Ela está dizendo para mim que se eu tiver um mapa do céu inteiro e calcular a média das temperaturas, então esse lado é o lado experimental, é o lado medido. É a média das temperaturas, tá? Então pega todas as temperaturas e vai calculando a média. Eu não posso calcular a média de qualquer jeito. Mesmo essa média experimental, eu preciso levar em consideração a projeção no céu, tá? Então existe um trabalhinho experimental para ser feito. Mas tendo esse valor médio, que é um número, essa expressão me diz que se eu posso calcular a temperatura média da CMB, ou seja, eu posso me livrar do efeito de dipolo, se eu souber apenas a velocidade típica com que eu me desloco, o beta, tá? Isso de segunda ordem, inclusive. Como o beta é um valor 10 a menos 3, beta ao quadrado é 10 a menos 6, beta ao quadrado dividido por 3 é ainda menor, tá? Vai para 10 a menos 7, significa que em primeira ordem, se eu tiver todo o céu, em primeira ordem, a média das temperaturas vai ser a temperatura da radiação cósmica de fundo. Em primeira ordem. Eu posso ignorar o beta nessa expressão, porque ele é muito pequenininho, ele é menos que 1 milionésimo, então 10 a menos 7 mais 1 é 1, tá? E a temperatura da CMB vai ser a temperatura média aqui. Então a temperatura da CMB é a temperatura média, se a gente fizer a conta dá 2.720, 2.275, 2.278, depende dos dados do satélite e tal, tá dentro das margens de erro, tá bom? Então,
com essa expressão aqui, a gente consegue medir a temperatura média da CMB. Eu consigo, pegando os dados, calcular essa temperatura média, tá bom? Agora, eu quero também poder calcular a velocidade, eu não quero calcular só a temperatura média. Como é que eu posso medir a velocidade, então, com que eu me desloco? Já que aqui a velocidade é um termo muito pequenininho, não dá para medir direito ali desse jeito. Para medir a velocidade, eu posso fazer um truquezinho, digamos assim. Eu sei que eu vou ter um valor máximo de temperatura na direção que eu estou indo e outro valor máximo na direção contrária, né? Então vai ser nas duas direções. Um vai ser máximo, o outro vai ser mínimo. A expressão é dada por essa cara, né? A expressão exata em termos de θ. Então, na direção que eu estou indo, θ igual a zero, né? No ponto que eu estou indo, do ponto que eu estou me afastando, θ igual a π, as diferenças de temperatura vão ser essas aqui. Veja que o que muda é o denominador, tá? Então eu posso calcular, pego lá no meu mapa a temperatura medida aqui, pego a temperatura medida no outro lado, subtrai uma da outra, essa aqui vai ser maior do que a outra, né? Então subtrai uma da outra, vai estar um ΔT. Divido, né? Pego essa expressão, tá vendo essa expressão inteira? E subtraio dessa daqui, olha. Então esse menos esse é ΔT. Aí bota o T CMB em evidência, joga para o outro lado, sobra só a diferença dos dois termos aqui, Doppler, relativísticos, tá? Então sobra esse termo aqui, menos esse outro termo aqui, que o TCMB eu joguei para baixo do outro lado. Manipula para cá, manipula para lá, corta o que tem, corta o que não tem, não sei o que, termina com isso daqui. Beta é muito pequenininho, então 1 menos beta vai ser uma coisa muito próxima de 1, eu posso ignorar essa raiz, ou ainda ser um pouco mais crica e usar uma expansão em binômio aqui, tá? Para esse cara, vou ter essa expansão, que na verdade não serviu para nada aqui, porque eu vi que eu continuei com beta ao quadrado, e ele continua muito pequeno. Então é só uma pequena correçãozinha aqui, né? Que eu posso ignorar. Eu poderia ignorar esse denominador completamente e dizer que isso daqui é igual a 2 beta. É o que eu tenho aqui, ó. ΔT sobre a temperatura média é 2 beta. Então, eu tenho uma forma de calcular a velocidade, porque o beta é V sobre C, eu isolo tudo isso daqui e digo, ó, a minha velocidade de deslocamento vai ser o ΔT, onde ΔT é a variação que eu tenho no meu mapa, dividido pelo valor médio que eu tenho no mapa, vezes esse fator C sobre 2. O valor médio eu encontrei calculando a média de todo mundo. A variação, eu peguei os dois maiores extremos para calcular essa variação. Você, com isso daqui, calcula, né, então, o ΔT, que vai dar alguma coisa da ordem do microkelvin, como a gente esperava, né, desde que eu use o valor de médio de temperatura que eu já tinha antes. E com isso, desculpa, isso aqui vai dar, né, isso aqui é medido, tá? Se eu medir no mapa, eu encontro isso daqui. Isso vai dar uma velocidade de 368 km por segundo, muito perto do que eu tinha antes. Mas olha só, não é uma medida, é só uma forma de medir, mas não é uma medida boa. Por quê? Porque você pega 2 pixels do mapa, você tem um mapa inteiro para fazer isso. Então você pode fazer esse tipo de conta com todo o mapa, por exemplo. Pode fazer uma estatística desse negócio, tá? Comparando pontos, etc. E obter uma velocidade bem mais precisa, estimar uma barra de erro e tal. Mas é interessante que a gente consegue, isso que eu queria mostrar para vocês aqui, a gente consegue a partir da primeira medida que a gente tem, pega o satélite, mede várias frequências, com as várias frequências mede as temperaturas em vários pixels, e aí tem esse mapa. Com esse mapa eu consigo uma temperatura média da CMB e eu já consigo medir inclusive a minha velocidade na CMB ali. A direção é mais fácil de ser medida, é uma coisa bem experimental. Quando você plotar esse mapa aqui, você já vai ver para que direção que está o dipolo. Então, você consegue traçar isso daqui também, o ângulo, né, direitinho, tá bom? Então era isso, gente. Nessa aula eu mostrei para vocês como interpretar o dipolo, né, na CMB. E a partir da próxima aula, a gente vai interpretar as anisotropias, que é aqui que está a física cosmológica, a física lá do começo do universo. Porque o valor do dipolo, como eu disse para vocês, não é alguma coisa realmente cosmológica, é um efeito nosso, porque a gente se movimenta. Mas não é um efeito na radiação cósmica de fundo por causa das condições iniciais do universo.
Esse efeito das condições iniciais do universo está impresso na anisotropia, nessa segunda aqui variação, que é bem menor do que as outras, tá? E a gente vai ver isso nas próximas aulas. Um abraço, pessoal!